Olá, senhores e senhoritas que buscam aquela obra de romance extremamente fofa e agradável de se ler. Hoje eu vos trago uma obra que achei navegando nas profundezas da internet e que me conquistou por seu casal que não tem como não torcer por eles. Mas, sem muita enrolação, bora para o resumão. Sua namorada é extremamente fofa. Seu nome é Akira e ela costuma usar roupas masculinas, mas isso apenas a deixa ainda mais fofa. Além disso, ela tem uma língua bem afiada. Eles se conhecem e são amigos desde o jardim de infância, mas nem mesmo era algo consciente por parte de ambos. Até que um dia, Daichi se confessou de forma completamente direta, dizendo que a ama, mas falando que ela provavelmente não iria namorar com ele. Ela não entendeu de onde veio isso tão repentinamente, mas não recusou. Mesmo após anos, ela ainda continua a mesma garota masculina que era no Fundamental 2, que foi quando começaram a namorar. Um dia, Daichi soube de um tal festival cultural que teria na escola de Akira e falou que ouviu dizer que a sala de Akira iria organizar um café cosplay, então queria ir dar uma olhada. Akira logo disse que não concordava. Ela disse que ficaria com muita vergonha de se mostrar assim pro seu namorado, mas, ignorando isso, ele apenas pergunta do que ela vai fazer cosplay. Atualmente, eles frequentam escolas diferentes, mas possuem os mesmos horários. Por isso, ele não tem ideia de como Akira age na escola. E com base apenas no que ele conhece, ele logo imagina que ela deve ir com uma farda policial, ou talvez de vampira. Independente da fantasia, ele acha que ela ficaria ótima, mas não se limitando apenas em coisas maneiras, ele acha que ela ficaria ótima em algo fofo também. Mas isso Daichi não pode dizer para ela, ou vai acabar apanhando. E com tamanha curiosidade, ele decide ir de fininho escondido. Chegando lá, ele encontra Akira, mas a sua fantasia era completamente diferente do que ele esperava. Assim que o vê, diz que avisou para ele não vir, enquanto mal podia se segurar de tanta vergonha. Por outro lado, ele estava calado até então, admirado, mas após mais uns instantes de admiração, ele pede desculpas, mas diz que queria muito ver. E notando que ele estava a encarando como nunca, Akira tenta se esconder, enquanto pede para ele não olhar. Porém, isso era impossível naquele momento. E assim, Daichi reforçou mais uma vez que sua namorada é extremamente fofa. Horas depois, ainda no mesmo dia, eles agora estavam no dojo, o qual participam juntos há algum tempo. Lá, ele não consegue deixar de comentar que ela ficou fofa com o uniforme de empregada e que iria amar ver novamente. Mas Akira apenas lhe dá um tapinha na cabeça e fala que sua amiga que a forçou a usar aquilo e que nunca mais vai acontecer. Mas mesmo agora, ele só consegue pensar que ela é muito fofa. Enquanto se lamentava por não conseguir mais ver ela com aquela roupa, o seu professor o chama junto de Akira. Ele avisa que Akira foi a única garota que veio hoje. Então, eles terão que treinar juntos. E já prontos no tatame, Daichi e Akira se encaram. Enquanto ele lembra que nesse dojo, eles não fazem práticas de gênero misto. Então faz um tempo que não treinam juntos assim. O treino que estavam fazendo, nesse momento, era o de agarrar e tentar desequilibrar o seu oponente. Mas enquanto o fazia, Daichi acabou falando que ela era muito baixinha. Isso deixou Akira furiosa e, em um movimento cirúrgico, o jogou no chão com destreza. E encarando ela de baixo enquanto a mesma fala que ele é bem fraquinho, ele não deixa de achar Akira incrível. Terminado o treino, Daichi espera Akira se arrumar. Ela então chega e com uma roupa completamente diferente. Isso faz Daichi a encarar por um tempo e segundos depois, ele fala que adorou a roupa que ela vestiu para ele. Mas ela disse que foi uma roupa que sua amiga lhe deu de aniversário. E entregando sua bolsa para Daichi, Akira diz que esse não é seu estilo de roupa, mas como ganhou, pensou em vestir, mas que não vestiu isso para ele. Porém, mesmo após saber disso, Daichi não deixa de falar que ela ficou ótima assim, e ficou ainda mais fofa. E virando-se, completamente envergonhada, ela só podia pedir para ele calar a boca. Mas não importa o que diga, a sua namorada continua extremamente fofa. Dias depois, Daichi vai até a casa de Akira, que o recebe com roupas comuns. Ele avisa que acabou esquecendo algo na sua casa quando visitou na última vez. Ele diz que quando estavam estudando para o teste de inglês, acabou deixando seus flashcards ali, que são aqueles cartões de anotações. Caminhando até o quarto dela, ele não deixa de notar que ela continua usando as mesmas roupas de quando frequentava o ensino fundamental. Akira diz que é a força do hábito, mas que parece ainda surtir efeito nele, enquanto Daichi apenas pensa que qualquer coisa fica bom nela. Agora no quarto, procurando seus flashcards, eles acabam não achando. De repente, Akira se inclina para verificar algo e Daichi olha o que não devia. No entanto, rapidamente tenta disfarçar, o que deixa ainda mais na cara, faz Akira perceber. Daichi tenta continuar com a procura, fingindo que nada aconteceu, mas Akira quebra sua vergonha e pergunta se ele viu algo. Ele, porém, faz o possível para ignorar sua pergunta e responde que não viu nadinha.
mas no fim confessa que viu, mas que foi bem rápido. Isso faz Akira rapidamente derrubar Daichi no chão e o chamar de pervertido e outras ofensas. Após isso, ela o chuta do quarto e ele fala que apenas viu algo cinza. Dessa forma, extremamente envergonhada, Akira percebe que é melhor usar uma roupa menos folgada na próxima vez, enquanto Daichi pensa que é melhor pedir desculpas para ela. Em outro dia, embarcando no metrô, Daichi e Akira se encontram, mas fingem que não se conhecem. Isso acontece porque ainda estão escondendo que estão namorando. De costas um para o outro, ambos apenas observam as conversas de seus amigos animados. Segundo Daichi, isso acontece porque a intimidade que eles têm foi algo acidental, e até agora a relação deles lembra mais uma amizade de dois caras do que namorados, que a Akira ficaria muito incomodada se ficassem zoando ela por causa disso. De repente, uma das amigas de Akira avisa que sua saia estava levantada, mas sem se importar, ela arruma e apenas diz que estava usando leggings por baixo, então não teria problema, o que faz sua amiga dizer que ela fala como um garoto. É então que sua amiga vê um casal flertando de mãos dadas fora do trem e fica maravilhada, o que faz Daichi se perguntar se garotas gostam disso. E olhando de canto, percebe que Akira também estava olhando o casal, o que o lembra que eles ainda nem mesmo deram a se perguntar se ela não se importaria se eles fizessem isso, essas coisas normais de casais. Devido a estarem chegando próximo à parada, algumas pessoas começam a se movimentar no trem, fazendo ambos se esbarrar ainda de costas, mas próximos o suficiente para darem as mãos. Daichi vê isso como uma oportunidade de ouro e assim o faz, o que assusta Akira por ter sido tão repentinamente. Ela sussurra o suficiente para somente ele ouvir e pergunta o que diabos estava fazendo, o que o faz pedir desculpas. Ela continua e diz que os amigos deles estavam logo ali no campo, por isso eles não podem fazer isso. Constrangido, Daichi diz que entende e em sua cabeça pensa que não escolheu um momento muito bom para tentar isso, até que Akira fala que eles não podem fazer isso, pelo menos não agora. E assim o trem abre as portas e ela sai na sua parada, envergonhada e deixando Daichi completamente confuso, mas animado. Agora, deitado no chão de casa lendo mangá, estava Daichi entediado, pois era o festival esportivo da escola de Akira, porém, por quase terem descoberto que eles estavam namorando na última vez que ele participou, Akira o proibiu de participar dos próximos, já que somente uma de suas amigas sabe que estão namorando. É então que seu telefone toca e era a mãe de Akira. Ela logo pede desculpas, mas avisa que seu marido estava tão animado em ir para o evento esportivo da escola de Akira que acabou caindo das escadas por descuido, e por isso pede para Daichi ir levar o almoço para Akira, enquanto o pai dela grita em prantos de fundo, dizendo que sua perna estava doendo. No fim, ele concorda em ir fazer esse favor, e já de fininho entrando nos portões da escola, ele nota diversos grupos, até que enfim encontra Akira de longe, a qual estava habilidosa como sempre, se divertindo com seus amigos. Olhando aquilo, ele só consegue pensar o quão incrível ela é. Em seguida, começa outra competição, a competição dos líderes de torcida. O grupo azul inicia e ao ver o uniforme deles, Daichi logo imagina que ficaria perfeito na Akira. Começa então a apresentação do time vermelho, o time de Akira, que quando Daichi vê, logo faz brilhar os olhos, pois ela estava dançando com sua amiga, mesmo estando envergonhada. Até que em um dos movimentos de dança, ela vira para o lado onde Daichi estava, o que o deixa em choque por ter sido pego e deixa a situação, que já não estava fácil para Akira, ainda mais complicada. Ela tenta perguntar o motivo dele estar ali, mas não tem tempo para isso agora. Por isso, mesmo extremamente envergonhada, ela continua tentando dançar e ao mesmo tempo tentando se esconder, que deixa as coisas mais fofas possível. Terminada a apresentação, Akira arrasta Daichi para um canto escondido e fala que avisou para ele não vir, que se ele ficar encarando tanto assim, as pessoas vão descobrir, enquanto Daichi só podia se desculpar. Mas Daichi então informa que sabe que ela não queria que ele viesse, mas avisa que seu pai caiu das escadas e pediram para ele vir trazer seu almoço no lugar dele, que resultou nisso. Ela verifica o celular e confirma, e então admite que errou e pede desculpas, mas que ainda assim está um pouco brava com ele. Mesmo assim, Daichi não deixa de falar que aquilo foi muito fofo, que ficou feliz de ter vindo e visto aquilo, que deixa um silêncio entre eles, até que Akira lhe dá um soquinho nas costas e, muito envergonhada, o chama de idiota. Dias depois, enquanto caminhavam, Akira informa que um conhecido de seu pai está precisando de pessoal para trabalhar, que pediram para ela dar uma ajuda no trabalho de meio período, um trabalho em um restaurante, onde ela vai ajudar na cozinha. Por isso, ela o avisa que ele pode vir e experimentar a comida, já que ela vai estar na cozinha e eles não vão se encontrar. E só de imaginar Akira com o uniforme de chefe de cozinha, ele já fica animado. Dessa forma, através da mera curiosidade de saber se a comida feita pela Akira vai ser boa, ele decide ir no mesmo dia em que ela começa. Sentado, ansioso, tentando encontrar Akira de alguma forma, ele olha para todos os cantos, até que o garçom vem até sua mesa enquanto ele olhava o cardápio. Para surpresa de
de ambos, Akira era quem estava o atendendo e que logo pergunta o porquê de ele estar ali. Ele apenas diz que avisou ela que viria no dia anterior, mas ela pergunta se ele não viu a outra mensagem que mandou hoje cedo, mas Daichi diz que não viu. Akira então explica que um dos funcionários de hoje pegou um resfriado e tirou folga, e na pressa acabaram passando a função dele para ela. Daichi disse que entendeu a situação e iria dizer algo a mais, mas é interrompido por Akira, que fala que esse uniforme ficou horrível nela e pede para ele não olhar muito. E aqui eu tenho que discordar, pois ela está maravilhosa. Aproveitando que Akira terminou de se autodepreciar, Daichi tenta mais uma vez falar que na verdade ela estava adorável naquelas roupas, mas ela cobre sua boca envergonhada demais para ouvir. É então que ele pergunta se ela por acaso se incomoda dele dizer isso e pede desculpas, mas para sua surpresa, Akira apenas diz que isso na verdade não a incomoda em nada vindo dele, e estas únicas palavras foram suficientes para deixar Daichi paralisado após Akira se retirar. Ele pode não ter comido nada. Nada, mas em compensação, viu muito. Agora, assistindo a uma propaganda na TV, enquanto almoçavam, Akira comenta que achava o estilo de roupa que estão apresentando bem legal. E Daichi, ao imaginar a Akira usando essas roupas, logo percebe o quanto ela ficaria ainda mais fofa, e que é incrível como tudo ficaria bem nela. Porém, ao olhar novamente para o programa, estava apresentando agora uma roupa com uma saia muito curta, o que deixa a Akira furiosa. Recentemente, algo tem incomodado Daichi. Uma vez que a Akira entrou no ensino médio, ela se tornou ainda mais fofa, no entanto, ainda parecia como tomboy. Após um tempo, começou a usar roupas estranhamente fofas. Ver os outros garotos notarem esse lado dela fez Daichi começar a sentir algo estranho. Mas, tentando parar de pensar nisso, ele decide convidar ela para irem ao shopping no próximo final de semana. No entanto, Akira avisa que já prometeu sair com suas amigas, e com isso, Daichi começa a se questionar se estava se tornando possessivo. Mas sabendo que isso só geraria problemas para eles, ele tenta controlar os seus impulsos. Dias depois, passando em frente a um game center, após voltar do shopping sozinho, ele lembra que Akira deve estar com seus amigos nesse momento, então decide entrar para tentar se divertir também. Após andar um pouco pelo local, ele acaba ouvindo vozes de garotas animadas falando sobre que estavam fofas com essas novas roupas. Saindo da área de tirar fotos com suas amigas, estava Akira, a qual estava usando roupas no estilo Gyaru, as mesmas apresentadas no programa da TV, qual ela havia reclamado anteriormente. E percebendo que era ela, Daichi fica em choque, pois ela estava agora usando roupas que estava criticando outro dia, então corre até ela, pegando a mesma de surpresa. Ela pergunta de onde diabos ele saiu e se não deveria estar no shopping, mas ele fala que estava voltando para casa e resolveu matar um tempo ali. Mas por chegar perto demais dela, agora não conseguia deixar de olhar esse seu novo estilo visual, que deixa Akira envergonhada e faz pedir para ele não encarar tanto. Tentando voltar para seu grupo de amigas, Akira se despede e sai, quando Daichi segura pelo seu braço para ela parar, e repentinamente amarra o seu moletom que estava usando sobre a saia de Akira. Ele fala para ela que a mesma estava linda nessas roupas, mas que não quer que outros caras vejam isso. Envergonhada, Akira concorda e sai usando por cima da saia, deixando Daichi sozinho e envergonhado por perceber que é mesmo possessivo. Agora, em outro lugar, duas garotas visivelmente envergonhadas tentavam convidar uma colega de sala para ir ao karaokê junto delas. Seu nome é Reina. Para o convite de suas colegas de sala, ela recusa gentilmente, e como que esperando por isso, as duas pedem desculpas por incomodar e vão embora tranquilamente. Enquanto isso, aqueles que estavam na sala e ouviram isso, comentam que ela é mesmo a rainha do gelo, que acham isso maneiro. Então, que outra figura aparece, a cumprimenta e chama para irem para casa juntos. Para essa, Reina aceita alegremente o convite, pois aquela era a Akira, e ela era a sua melhor amiga. Ela dificilmente interagia com alguém, mesmo no jardim de infância. Mas foi Akira que fez essa sua solidão desaparecer. Para ela, Akira é uma garota extremamente gentil e ama ser sua melhor amiga. Até que um dia, após elas entrarem para o ensino médio, Akira revelou para a Reina que havia conseguido um namorado, e que era o Daichi, que estava sempre junto delas desde o jardim de infância. Dessa forma, Reina começa a tentar lembrar de Daichi, um cara alto e distraído, e que mesmo com eles estando juntos por tanto tempo, eles nunca conversaram muito. Preocupada com Akira, ela pergunta se ela estava mesmo certa disso, pois para ela, ele parecia alguém muito fechado e misterioso. Mas envergonhada, Akira responde que ele apenas não demonstra seus sentimentos na frente das outras pessoas. Mas após ouvir isso, Reina começa a fantasiar, imaginando que tipo de sentimentos são esses que ele esconde dos outros, e até tenta perguntar se ele já tentou algo, mas Akira não entendeu, o que faz Reina pensar que ela continua inocente, e que com certeza está sendo feita de boba por Daichi.
Na intenção de protegê-la, Reina decide observá-los por uns dias, mas o resultado disso não foi o que ela esperava, pois eles não fizeram progresso algum esse tempo todo. Além disso, ela também percebeu que essa relação deles não se diferencia de uma amizade masculina. E refletindo sobre, ela se pergunta se alunos do ensino médio, após estarem em um relacionamento um com o outro há mais de um ano, deveria ter avançado e que eles na verdade parecem não ter noção alguma de como é ser um casal apaixonado. Com isso, Reina se pergunta o que diabos está faltando para eles progredirem, enquanto Akira a convida para irem para outro lugar. E Daichi fala que não vai junto delas, pois um novo restaurante de ramen abriu ali próximo. Curiosa e com vontade de comer ramen, Akira pergunta onde é e tenta achar com Daichi apontando para o local, mas devido a isso, ela acaba se desequilibrando sozinha e cai sobre Daichi. Isso deixa ambos extremamente envergonhados. Reina, que iniciou essa vigia com o objetivo de proteger Akira, muda de ideia e agora vai fazer o possível para ajudá-los a progredir nesse relacionamento. Dias depois, os três saem juntos novamente. E Reina aproveita que Akira foi pegar a comida para perguntar para Daichi como está o progresso do relacionamento deles. E de forma direta, ele diz que Akira é tão fofa que simplesmente está perdida. Ouvindo isso, Reina pergunta se isso não seria na verdade positivo, mas Daichi diz que não, e realmente não sabe o que fazer. E para piorar, recentemente ele tem se preocupado com outros caras de olho nela, além de que tudo que consegue fazer é chamá-la de fofa. E ouvindo essa espécie de desabafo dele, a única coisa que Reina sente é que eles são irritantes. Mesmo assim, ela diz que ele é um cara direto, e por isso deveria apenas ir fundo e dizer "eu gosto de você" para ela logo. Como eles se conhecem desde criança, eles não se veem como de fato são, um garoto e uma garota. E se eles dizerem isso um para o outro novamente, talvez acabem percebendo algo. Akira então retorna com sua comida em mãos, puxa uma cadeira ao lado de Reina e lhe diz que ela realmente está ajudando bastante ao assumir fazer as roupas de Halloween para o clube de judô. Reina é sempre a responsável por fazer roupas nos festivais culturais, então Akira estava mesmo empolgada quanto às próximas fantasias. E enquanto conversavam empolgadamente, Daichi refletia sobre o que Reina havia dito para ele. A última vez que ele disse que gostava de Akira foi na sua confissão, e que desde então eles têm agido mais como um par de amigos. Que é difícil para ele dizer qualquer coisa além de "você é fofa". E observando Daichi, Reina parecia estar lendo sua mente. E após tudo isso, Reina diz que eles podem deixar com ela, pois ela irá fazer fantasias perfeitas. Chega o dia do Halloween e Daichi ganhou a fantasia de príncipe, mas, enquanto olhava para de Akira, enquanto a mesma tentava fazer as crianças pararem de puxá-la, pedindo doces, não era possível saber do que estava se fantasiando, e cansada de ser puxada para todos os lados, ela se irrita e as crianças saem correndo enquanto riem. Tempo depois seus doces acabam e ela vai pegar mais, e Daichi pergunta o porquê de eles estarem puxando tanto o seu manto. Ela fala que estava tudo bem, e que foi a Reina que armou isso para ela. Enquanto conversavam, uma nova bruxinha esperava por uma chance, e quando a encontra, ela puxa o manto de Akira novamente e pede doces ou travessuras. E talvez devido a terem puxado tanto anteriormente, dessa vez o manto rasga e é revelado a sua verdadeira roupa, que era a de uma linda princesa. Ela foi pega de surpresa, mas olhando aquilo, Daichi percebe que isso pode ficar perigoso e ela acabar ficando irritada. Mas enquanto pedia desculpas por rasgar a sua fantasia, Akira vai até a pequena bruxinha e fala que estava tudo bem e que ela era na verdade uma princesa. E abraçando, Akira agradece à bruxinha por restaurar a sua aparência. E Daichi só podia observar aquela cena fofa. A bruxinha então vai embora e Akira, agora extremamente envergonhada, fala que sabe que ser uma princesa não é algo que combina com ela. No entanto, Daichi apenas diz que gosta dela, o que a pega completamente desprevenida, e que também gostou de como ela está. Akira, agora completamente sem jeito, só conseguia perguntar o porquê dele estar falando isso tão repentinamente, e observando ambos do outro lado do balcão, Reina estava contente com o pequeno progresso. No próximo dia, agora em casa conversando com Reina, Akira fala que tem sentido que Daichi se tornou mais agressivo desde que entraram para o ensino médio. E envergonhada, revela que esses dias ele até mesmo repentinamente disse que gostava dela novamente. Não sabia Akira que a responsável por isso era a Reina. Ela continua e diz que isso é como da vez que ele se declarou para ela, e que sim, ela também gosta dele, mas que mesmo eles estando namorando já faz um ano, até agora estavam saindo como sempre, e que agora ela se pega pensando sobre como agir, seja de forma mais feminina ou como um casal. Isso não é a sua praia e não sabe o que fazer. E Reina,
de forma assertiva, fala que ela deveria começar a parar de se vestir tão estranha, como uma criança do fundamental, usando shorts, apesar de ser outono, e camisas de manga curta, mas ela recusa inicialmente, então Rena deixa isso por isso mesmo. Até que, em outro dia, enquanto Rena e Akira passeavam, encontraram Daichi olhando fixamente para algo, e para o choque de Akira, era para uma linda mulher vestindo roupas chamativas, o que a pegou completamente de surpresa. E apesar de passar um tempo, ele ainda continuava olhando fixamente, e não sendo o suficiente, ele ainda chamou ela de fofa para si mesmo. Isso deixou Akira em desespero, pois nunca imaginou que ele chamaria outro alguém de fofa além dela. E aproveitando isso, Reina pega na camisa e nos shorts de Akira, pergunta se aquilo não é devido ao coração de Daichi ter sido atingido por algo que Akira não é boa. E imaginando o pior cenário, ela decide fazer algo e marca um encontro com ele. E antes mesmo de chegar perto o suficiente para cumprimentar, já era possível ver o seu novo visual, o qual estava encantador. Se aproximando para cumprimentar, ele pergunta onde ela conseguiu essas roupas. E ela diz que essas roupas tornaram populares, mas que talvez ele não tenha percebido. Mas então lembra que ele estava encarando uma linda mulher antes, porém ele parecia não ter entendido. E deixando isso de lado, Akira pergunta se ele gosta disso, de garotas mais sensuais. Envergonhada, ela diz que também consegue ser, o que o pegou completamente desprevenido. E claramente decepcionada, ela fala que aquela garota podia até ser interessante o suficiente, mas ele ter chamado ela de fofa, é então que ele lembra do que ela estava falando. Daichi explica que não estava olhando para a mulher e que quando chamou de fofo foi porque a criança ao lado da mulher lembravam as roupas que Akira sempre usava. Então não resistiu em dizer aquilo. Dessa forma, Akira lembra que tinha mesmo mais alguém lá. E aí encarando, Daichi fala que jamais chamaria outra mulher de fofa além de Akira. Após ouvir isso, ela fica calada por um tempo, mas em seguida explode de vergonha, perguntando por que todo mundo trata ela como alguém do ensino fundamental. Momentos depois, mesmo que tudo tenha sido um mal-entendido, Akira estava determinada a continuar dando seu melhor. Agora, na casa dos pais de Akira, ela e sua mãe estavam preparando a moto para um passeio. Notando sua roupa, Daichi pergunta se ela tinha um macacão também, mas ela fala que esse, na verdade, era o antigo da sua mãe. Alguns dias se passaram desde aquele dia, e as coisas não mudaram muito. Ele se confessou para ela novamente, mas não teve progresso, o que o faz pensar se ela não ficou impressionada. E completamente alheia aos seus pensamentos, Akira estava mesmo era admirando aquela linda moto. E montada nela, Akira fala que um dia vai levá-lo para passear, vai sentar logo atrás dela. E assim a sua namorada maneira ataca novamente. Entrando em casa, ele volta a pensar que as coisas continuam as mesmas, uma amizade masculina. Mas isso não é algo ruim por si só. E assim Akira o arrasta para tomar alguma coisa refrescante. Já na sala, Akira reclama o quão calor estava. Percebe que não foi uma ideia tão boa continuar de macacão só por achar ele maneiro, e que ele estava a fazendo se sentir em uma sauna. Então, o retira e começa a limpar o seu suor, enquanto mexe em algo no seu celular. Olhando aquilo, Daichi tenta se segurar para não olhar muito, mas essa situação estava definitivamente saindo do controle. Akira estava completamente relaxada, como se sequer considerasse Daichi, o seu namorado, como um homem. Ou é o que parecia para ele. Por isso ele pega a toalha que estava usando no pescoço, cobre ela e fala que, mesmo que Akira veja eles como uma amizade entre garotos, ele ainda é um homem. Avisa que o que vê ela muito mais como uma mulher. Isso, obviamente, a pegou completamente desprevenida. Ele então avisa que, mesmo eles estando sozinhos ali, as roupas dela ainda estavam demais para ele, o que a deixa em uma mistura de vergonha e fúria, enquanto fala que ele então não deveria ficar encarando. A mãe de Akira então chega na sala e fica observando um pouco ambos, enquanto Akira o questiona sobre a parte que ele falou sobre ela o ver como somente um amigo. Mas, interrompendo a conversa, a mãe de Akira fala que estava na hora de voltar ao trabalho, o que assusta Akira e faz seu celular cair. Os olhos de Daichi, inconscientemente, vão direto para o celular e na tela estava a sua área de busca, revelando o seu histórico recente. Nele, ela pesquisava quais roupas agradariam seu namorado e outras coisas relacionadas. Ver aquilo deixa Daichi completamente sem jeito. E antes mesmo de questionar ela sobre, Akira fala que também não quer que eles continuem agindo como se fossem somente dois amigos. E assim, Daichi percebe que ela o considera assim como um homem. No próximo dia, agora estudando juntos, Akira chama Daichi e avisa que não estava entendendo uma questão. Para ver a questão, ele ajuda ela rapidamente, mas Akira, não querendo que ele voltasse para onde estava sentado, pede para ele explicar outra em seguida. Eles estão demonstrando mais afeto romântico um pelo outro agora. Com base nisso, ele se pergunta se ela recusaria seu pedido para sair em um encontro, mas esse não seria um encontro qualquer.
em si um lugar feito para encontros, onde teria outros casais. Ele tentou convidar ela quando se graduaram no fundamental, mas ela recusou na época. Por isso, se perguntava se vai funcionar agora. E tentando convencer ela, Dait avisa que vai ter fontes de chocolate e diversas outras pequenas apresentações. Pergunta se ela não gosta dessas coisas. Após olhar para ele por um momento, ela responde que não gosta, mas que tudo bem, aceita ir, que o deixa extremamente animado no momento. Já no dia, enquanto se arruma, Dait lembra que antes, quando saíam, ou era para comer algo ou para passear por aí, mas que esta é a primeira vez que eles estão saindo como um casal. E se perguntando se Akira estaria feliz, ele lembra de algo que havia deixado passar por estar muito empolgado no momento. Akira, na verdade, não parecia muito alegre antes, assim como quando saíram da última vez, já que ela tem sérios problemas quando é para tentar ser mais feminina e agir como casal. E agora, já pronto para sair, agora se perguntava se ela estaria se forçando pelo bem dele. Momentos mais tarde, já indo se encontrar com Akira, ele a encontra no canto, usando lindas roupas e verificando como estava a sua aparência, até que nota Dait e o cumprimenta, o deixando completamente bobo e quase chamando ela de fofa, até que lembra do que estava pensando antes. E não ignorando suas dúvidas, ele decide perguntar agora, mesmo talvez já sendo muito tarde. Ele pergunta se ela realmente estava bem com sair em um encontro hoje, que ele sente que a convidou ali contra sua vontade, e que se ela quiser, eles podem voltar para casa. No entanto, Akira apenas pede para ele parar de falar bobagens, que se ele a convidou ali, eles deveriam aproveitar o tempo juntos, mas que, por ele escolher um local de alto nível assim no primeiro encontro deles, a pegou de surpresa. Porém, ela decide vir mesmo assim, por isso vai tentar o seu melhor também, e que, além do mais, ela é sua namorada, e aqui não teve como conquistar, né? Reconquistou ele e me conquistou, deixando Dait emocionado. E assim começa o encontro deles. Criança, eles nunca chegaram a sequer pensar sobre suas diferenças de gênero, mas conforme foram crescendo, também foram gradativamente se tornando mais cientes disso. E agora são um casal. E por isso, Akira acaba agindo de forma tão estranha. Mas então Dait a chama e avisa que tem uma roda gigante ali por perto. E, ao imaginar que os casais fazem numa roda gigante, ela rapidamente recusa a ideia, por estar muito envergonhada para isso. No entanto, quando o faz, ela sempre se sente mal e percebe o quanto sua confiança como sua namorada é zero. Um outro casal então passa por eles, agarrados e felizes, que faz Akira se depreciar mais ainda e pensar que ela é grossa e nada feminina, que mesmo que Dait constantemente lhe diga elogios, ele provavelmente tenha mais interesse numa garota mais bonita e atraente do que alguém como ela. Esses são os pensamentos que ela não consegue tirar da cabeça desde que começaram a namorar. E notando suas preocupações, Dait decide pegar a mão de Akira, que agarrava seu casaco com preocupação, enquanto ele pensa que não notaríamos a sua pose de Jojo. E só após alguns segundos, Akira percebeu o que estava acontecendo, ficando assim extremamente envergonhada. Dait então fala que, como esse é o primeiro encontro deles, ele decidiu que quer aproveitar esse momento mais próximo dela, que quer fazer o seu melhor para ter certeza que ela não vai se arrepender do relacionamento deles, e que como eles têm agido mais como amigos de infância todo esse tempo, ele não tem certeza se está sendo um bom namorado para ela agora. Dessa forma, Akira percebe que, como ela, Dait também estava preocupado. Parando para pensar, ela lembra que desde pequenos eles choraram pelos mesmos problemas e que parece que não mudaram tanto assim. Com isso, ela concorda com Dait. Fala que não está muito interessada em coisas fofas e femininas e às vezes até se pergunta se ele realmente a ver como uma garota. Envergonhada, se pergunta se era mesmo merecedora de ser sua namorada. Dait ouve as dúvidas de sua namorada calado e, após pensar em algo, fala para ela perceber que estão de mãos dadas neste exato momento, que isso o faz sentir que seu coração vai pular do seu peito. E não para por aí, pois continua e fala que também estava se perguntando o quão sortudo era de poder estar segurando a sua mão, que estava muito feliz por isso, que sua mão é pequena e macia, que quer ficar de mãos dadas com ela até o fim da noite. E não suportando mais a sua vergonha, Akira tentava falar que já havia entendido, enquanto mal conseguia olhar nos olhos dele. E então Dait fala que, até que suas preocupações desapareçam, ele vai continuar expressando como se sente por ela. E assim, Akira volta ao normal e começa a rir, pois agora estava aliviada. Em seguida, aperta com força a mão que Dait segurava, pegando desprevenido, enquanto a mesma ri feito boba. E em seguida, o agradece. E então voltam a segurar a mão um do outro pelo resto da noite. Mas vamos parando por aqui. Caso queira a continuação dessa obra ou outros recaps no geral, comente e deixe o like. Caso queira me apoiar ainda mais, você pode se tornar membro do canal. E assim também receberá os próximos vídeos com antecedência.